Você já parou para pensar no poder de uma única promessa? Às vezes, as palavras que dizemos sem pensar podem mudar vidas inteiras. Roberto Mendonça estava prestes a descobrir isso da forma mais inesperada possível. Fique até o final desta história, porque o que você vai descobrir sobre o verdadeiro valor das pessoas vai te emocionar profundamente. O ar-condicionado do escritório zumbia baixinho, enquanto Roberto Mendonça ajustava a gravata pela terceira vez naquela manhã. Através das janelas do 22º andar, a cidade de Ribeirão Preto se estendia como um mar de concreto e esperança. Aos 45 anos, ele comandava uma das maiores empresas do agronegócio do interior paulista. Mas naquele momento, observando o movimento das pessoas lá embaixo, sentia-se menor que qualquer um deles. "Papai, você está nervoso?" A voz frágil veio de trás dele. Roberto se virou e encontrou Isabela, sua filha de 6 anos, sentada na poltrona de couro que custava mais que o salário anual de muita gente. Ela segurava um livro de colorir, mas as páginas continuavam em branco, como sempre. "Um pouquinho, princesa." Roberto se ajoelhou ao lado da cadeira. "Hoje é uma reunião muito importante." Isabela apenas acenou com a cabeça. Há 12 meses, desde o acidente que levou Laura, sua esposa, ela havia parado de falar. Não completamente. Ainda sussurrava obrigada, quando necessário. Ainda respondia sim ou não, quando pressionada. Mas as conversas animadas, as risadas cristalinas, as 1000 perguntas que faziam Roberto rir até nos dias mais difíceis, tudo isso havia morrido junto com Laura naquela noite chuvosa na Anhanguera. "A reunião vai começar em 10 minutos, Sr. Mendonça." A voz de Carla, sua assistente há 8 anos, soou pelo interfone. "Já vou." Roberto beijou a testa da filha. "Você fica aqui desenhando, está bem? Se precisar de alguma coisa, é só chamar a Carla." Isabela voltou a olhar para o livro em branco. Roberto sentiu o coração apertar, como sempre. Quanto tempo uma criança podia carregar tanto silêncio? A sala de reuniões estava repleta quando Roberto entrou. 15 executivos, todos de terno escuro, todos com expressões sérias. Na parede, gráficos mostravam números impressionantes. A Mendonça Agronegócios havia crescido 40% no último ano. Mas Roberto sabia que números não preenchiam o vazio de uma casa silenciosa. "Senhores, obrigado pela presença." Roberto assumiu seu lugar na cabeceira da mesa. "Vamos começar?" Por 2 horas, discutiram expansões, aquisições, projeções para o próximo trimestre. Roberto participava mecanicamente, sua mente dividida entre planilhas e a imagem de Isabela sozinha em seu escritório. Quando finalmente chegaram ao último item da pauta, a reorganização societária, ele quase não estava prestando atenção. "Roberto", disse Alfredo Nascimento, o sócio mais antigo, "precisamos falar sobre sua situação pessoal." "Como assim?" "Todos aqui respeitamos sua dor, mas faz mais de 1 ano. Os investidores estão começando a questionar se um homem, digamos, emocionalmente instável pode liderar uma empresa deste porte." Roberto sentiu o sangue subir à cabeça. "Emocionalmente instável? Não é isso que eu quis dizer." Alfredo levantou as mãos. "Mas você deve admitir que não está sendo o mesmo líder de antes. Chega tarde, sai cedo, cancela reuniões importantes por causa da menina." "A menina tem nome: Isabela." Claro. Olha, Roberto, todos nós gostamos da Isabela. Mas talvez seja a hora de considerar um novo começo, para você e para ela." "O que vocês estão sugerindo?" Foi Marcos Vilela, o sócio mais jovem, quem respondeu. "Casamento. Uma nova esposa, uma nova mãe para Isabela. Estabilidade familiar. Os investidores adorariam ver isso." Roberto riu, mas não havia humor algum no som. "Vocês querem que eu me case por causa dos investidores?" "Não é só isso", disse Alfredo. "É prático. Isabela precisa de uma figura materna. Você precisa de companhia. E todos nós precisamos que você volte a ser o líder que sempre foi. E vocês já têm alguém em mente, imagino?" "Bem..." Marcos trocou olhares com os outros.
A filha do Coronel Martins esteve perguntando sobre você. Formada em administração, família tradicional, seria uma excelente escolha estratégica. Roberto ficou em silêncio por um longo momento. Estratégica. Como se o amor fosse uma operação comercial. Como se Laura pudesse ser substituída por alguém com o currículo certo. Deixem-me entender, disse finalmente. Vocês querem que eu me case com uma estranha para impressionar investidores e curar minha filha? Não é bem assim. Começou Alfredo. É exatamente assim. Roberto se levantou. E sabem o que é mais engraçado? Vocês acham que conhecem Isabela, que sabem do que ela precisa. Mas apostaria qualquer coisa que nenhum de vocês conseguiria fazê-la sorrir, quanto mais falar. Roberto, você está sendo dramático. Dramático? Roberto sentiu algo selvagem subindo em seu peito. Sabem de uma coisa? Vou fazer uma aposta com vocês. Qualquer pessoa nesta empresa, qualquer uma, que conseguir fazer minha filha sorrir de verdade, eu caso com ela. O silêncio na sala foi ensurdecedor. Você não pode estar falando sério, disse Marcos. Estou falando serissimo. Vocês acham que casamento é uma transação comercial? Então vamos tratar como tal. Qualquer funcionária desta empresa que conseguir tocar o coração da minha filha, que conseguir despertar nela a alegria que perdemos, essa pessoa terá provado ser mais valiosa que todas as suas estratégias matrimoniais. Roberto, isso é loucura. É a primeira coisa sensata que falo em meses. Roberto se dirigiu à porta. E podem ter certeza, vou deixar isso muito claro para todos os funcionários. A reunião está encerrada. Roberto saiu batendo a porta. Só quando estava no corredor, se dirigindo de volta ao seu escritório, percebeu a magnitude do que havia acabado de fazer. Havia prometido o casamento com uma completa estranha, baseado na capacidade dela de tocar o coração de sua filha. Mas, estranhamente, não se arrependia. Talvez fosse loucura, mas era a primeira decisão em meses que parecia vir do coração, não da cabeça. Ao entrar no escritório, encontrou Isabela exatamente onde a havia deixado. O livro de colorir permanecia em branco. Como foi a reunião, papai? Roberto se ajoelhou ao lado dela novamente. Foi interessante, princesa. Muito interessante. Isabela o olhou com aqueles olhos grandes e melancólicos que eram idênticos aos da mãe. Você parece diferente. Como assim? Não sei. Menos triste, talvez. Roberto sorriu. O primeiro sorriso genuíno em semanas. Talvez eu esteja mesmo, Isabela. Talvez as coisas estejam prestes a mudar. Naquela tarde, quando o expediente normal já havia terminado, Roberto permaneceu no escritório redigindo um comunicado interno. Às 7 da noite, enviou por e-mail para todos os funcionários da empresa. Caros colaboradores, durante reunião realizada hoje, fiz uma declaração que gostaria de oficializar. Qualquer funcionária desta empresa que conseguir fazer minha filha Isabela sorrir de verdade, sorrir de coração, como ela não faz há mais de um ano, eu me casarei com ela. Isso não é uma brincadeira nem uma decisão impulsiva. É um reconhecimento de que algumas qualidades humanas valem mais que diplomas ou status social. Se alguém conseguir devolver a alegria à minha filha, essa pessoa terá provado possuir algo que não se compra nem se ensina. A partir de amanhã, Isabela estará comigo no escritório regularmente. Quem se sentir capaz de aceitar este desafio, sinta-se à vontade para tentar. Atenciosamente, Roberto Mendonça, CEO, Mendonça Agronegócios. Antes de enviar, hesitou apenas por um segundo. Depois apertou o botão. Do lado de fora, nas ruas de Ribeirão Preto, a vida seguia seu ritmo normal. Pessoas voltando do trabalho, crianças brincando nas praças, famílias jantando juntas. Roberto observou tudo isso pela janela, enquanto Isabela organizava seus lápis de cor em fileiras perfeitas. Amanhã seria um dia interessante. Marina Santos estava terminando de limpar o banheiro do 15º andar, quando seu celular vibrou. 7h40 da noite, o prédio quase vazio. Apenas o barulho do aspirador de pó ecoando pelos corredores. Ela pausou o trabalho
e olhou a tela. E-mail da empresa? A essa hora? Marina havia começado a trabalhar na Mendonça Agronegócios apenas 3 semanas antes. Serviço noturno, limpeza de escritórios, salário básico. Não era o que havia sonhado quando se formou em pedagogia, mas era o que conseguira depois de 2 anos cuidando da avó Helena, que sofria de Alzheimer em estado avançado. Ela abriu o e-mail e leu uma vez. Depois leu novamente, mais devagar. Isso não pode ser sério, murmurou para si mesma, mas conhecia Roberto Mendonça de vista. Havia limpado seu escritório várias vezes, sempre depois que ele saía. Um homem sério, elegante, que deixava a mesa sempre impecável. E nas últimas semanas, havia notado uma coisa. Fotos da esposa foram gradualmente sumindo das prateleiras, mas uma foto da menina loira sempre permanecia em destaque. Marina guardou o celular e voltou ao trabalho, mas sua mente estava acelerada. Uma criança que não sorria há 1 ano. Uma proposta impossível de casamento. Um pai desesperado fazendo promessas loucas. Ela conhecia bem esse tipo de dor. Aos 8 anos, depois que seus pais morreram num acidente, ela própria havia passado meses sem falar. Fora sua avó Helena, quem, com paciência infinita e muito amor, havia conseguido trazê-la de volta ao mundo. Talvez, sussurrou Marina enquanto passava o pano no chão, talvez eu entenda mais sobre crianças tristes do que ele imagina. Quando terminou o trabalho, às 10 da noite, Marina pegou o ônibus de volta para casa. Durante todo o trajeto, olhou pela janela pensando numa menininha de 6 anos que havia esquecido como sorrir. Em casa, encontrou a avó Helena dormindo na poltrona da sala, um cobertor sobre os ombros. Aos 78 anos, Helena ainda tinha momentos de lucidez, embora cada vez mais raros. Marina a acordou suavemente. Vovó, vamos para a cama? Helena abriu os olhos, confusa por um momento, depois sorriu. Marina, minha netinha, como foi o trabalho? Foi interessante, vovó. Muito interessante. Enquanto ajudava Helena a se trocar e escovar os dentes, Marina contou sobre o e-mail. Helena a ouviu em silêncio, com aquele olhar atento que sempre tinha quando estava lúcida. E você vai tentar? Perguntou Helena quando se deitaram. Eu? Vovó, isso é loucura. Eu nem conheço essa criança. Mas você entende de crianças tristes. Sempre entendeu. Marina ficou quieta. Era verdade. Durante a faculdade sempre se destacara no trabalho com crianças em situação de trauma. Havia algo nela que as tranquilizava. Uma capacidade natural de encontrar o caminho até seus corações fechados. Além disso, continuou Helena, que mal pode fazer tentar? No pior dos casos, você faz uma criança sorrir. No melhor, vovó, você não pode estar sugerindo que eu aceite essa proposta maluca. Helena sorriu, aquele sorriso sábio que Marina amava desde pequena. Estou sugerindo que você faça o que seu coração mandar. Você sempre foi especial com crianças, Marina. Talvez seja a hora de usar esse dom. Naquela noite Marina ficou acordada até tarde, olhando o teto e pensando. Pensou na menininha loira da foto, nos olhos tristes que havia visto nas fotos da mesa do patrão. Pensou em sua própria infância, nos meses de silêncio após a morte dos pais. Pensou na avó Helena, que precisava de cuidados cada vez mais constantes e caros. Mas principalmente pensou numa coisa que Helena sempre dizia. Às vezes Deus coloca pessoas especiais em nossas vidas exatamente quando mais precisamos delas. Às 2 da manhã, Marina tomou sua decisão. Na manhã seguinte, Roberto chegou ao escritório com Isabela às 8 em ponto. A menina carregava uma mochila pequena com livros de colorir, lápis e alguns brinquedos. Estava vestida com um vestido azul claro que Laura havia comprado meses antes do acidente. Bom dia, Carla. Roberto cumprimentou a assistente. Bom dia, Sr. Mendonça. Bom dia, Isabela. Carla sorriu para a menina, que acenou timidamente. Senhor, sobre o e-mail de ontem. Sim? Bem, já tivemos algumas reações. Roberto arqueou uma sobrancelha. Que tipo de reações?
3 secretárias do departamento financeiro pediram para conversar com o senhor. A gerente de RH quer uma reunião urgente. E... Carla hesitou. E... A moça da limpeza noturna deixou um recado. Marina Santos. Ela disse que gostaria de conhecer Isabela. Roberto sentiu algo estranho no peito. Surpresa? Curiosidade? A moça da limpeza? Sim, senhor. Ela trabalha aqui há algumas semanas. Muito educada, muito responsável. Roberto olhou para Isabela, que havia se sentado numa cadeira e aberto um livro de colorir. O que você acha, princesa? Quer conhecer pessoas novas hoje? Isabela deu de ombros, sua resposta padrão para quase tudo. Muito bem, disse Roberto. Diga a Marina Santos que ela pode subir quando quiser e marque as reuniões com as outras pessoas para esta tarde. Às 9h30, Marina Santos bateu na porta do escritório. Roberto estava ao telefone discutindo contratos de soja quando Carla anunciou pelo interfone. Senhor Mendonça, Marina Santos está aqui. Já termino. Roberto finalizou a ligação e olhou para Isabela. Ela havia parado de colorir e observava a porta com curiosidade. Pode entrar, Roberto chamou. A porta se abriu e uma jovem morena entrou. Era mais nova do que Roberto havia imaginado, talvez 20 e poucos anos. Cabelo castanho preso numa trança simples, uniforme azul impecável, olhos grandes e expressivos. Mas o que mais chamou a atenção foi sua postura. Confiante sem ser arrogante, respeitosa sem ser submissa. Bom dia, senhor Mendonça. Obrigada por me receber. Marina, não é? Roberto se levantou. Carla disse que você queria conhecer Isabela. Sim, senhor. Marina olhou para a menina, que a observava em silêncio. Oi, Isabela. Eu sou a Marina. Trabalho aqui no prédio, mas só à noite. Então nunca nos encontramos. Isabela acenou com a cabeça, mas não respondeu. Você gosta de colorir? Marina se aproximou devagar. Posso ver o que você está fazendo? Isabela mostrou o livro. Um desenho de uma borboleta meio colorida, apenas as bordas preenchidas com lápis azul. Que borboleta linda, disse Marina, genuinamente impressionada. Você sabe que borboletas azuis são as mais raras de todas? Isabela a olhou com mais interesse. É verdade. Minha avó sempre dizia que ver uma borboleta azul é sinal de que algo especial vai acontecer. Marina se sentou numa cadeira próxima. Posso contar uma coisa sobre borboletas? Isabela acenou que sim. Antes de virarem borboletas, elas ficam muito tempo no escuro, dentro de um casulo. Deve ser assustador, não acham? Tudo escuro, sem saber o que vai acontecer. Roberto percebeu que havia parado de respirar. Havia algo na voz de Marina, uma qualidade que ele não conseguia identificar. Mas sabe o que acontece depois? Marina continuou. Quando elas finalmente saem, descobrem que podem voar, que são ainda mais bonitas do que imaginavam. Às vezes, estar no escuro por um tempo é só o jeito da natureza de nos preparar para algo incrível. Isabela olhou para o desenho da borboleta, depois para Marina. Você acha que todas as borboletas ficam tristes no casulo? Roberto sentiu o coração disparar. Isabela havia feito uma pergunta de verdade, não apenas um sim ou não. Eu acho que sim, respondeu Marina suavemente. Mas também acho que a tristeza ensina elas a valorizar o voo quando ele chega. Isabela ficou pensativa por um momento. Depois, pegou um lápis amarelo e começou a colorir o corpo da borboleta. Amarelo é uma boa escolha, disse Marina. É a cor do sol, e do ouro, e da esperança. Minha mãe gostava de amarelo, Isabela disse baixinho. Roberto teve que se sentar. Era a primeira vez em meses que Isabela mencionava Laura espontaneamente. Ela tinha bom gosto, disse Marina. Amarelo combina com você. Combina com borboletas também. Por 20 minutos, Marina e Isabela conversaram sobre cores, borboletas e desenhos. Roberto observava em silêncio, fascinado. Marina não forçava nada. Não fazia perguntas diretas sobre a tristeza de Isabela. Em vez disso, criava pequenas aberturas, convites gentis para que a menina se expressasse no seu próprio ritmo.
Quando Marina finalmente se levantou para ir embora, Isabela perguntou: "Você volta amanhã? Se seu pai deixar, eu adoraria voltar." Isabela olhou para Roberto com aqueles olhos suplicantes que ele não conseguia recusar. "Papai." "Claro, princesa. Marina pode voltar quando quiser." Depois que Marina saiu, Roberto ficou olhando para a filha. Ela havia voltado a colorir, mas agora preenchia toda a borboleta com cores vibrantes. "Gostou da Marina?" ele perguntou. "Ela entende de borboletas." Isabela respondeu simplesmente. Roberto sorriu. Era uma resposta muito melhor do que ele esperava. Naquela tarde, ele atendeu 3 secretárias e a gerente de RH. Todas eram mulheres competentes, educadas, que fizeram seus melhores esforços para conversar com Isabela. Mas a menina respondia apenas com acenos e monossílabos. Nenhuma delas conseguiu despertar nela o mesmo interesse que Marina havia despertado de manhã. Às 6 da tarde, quando o prédio estava esvaziando, Roberto tomou uma decisão impulsiva. Em vez de ir embora, decidiu ficar e esperar Marina chegar para o turno noturno. "Papai, por que não vamos para casa?" Isabela perguntou. "Pensei que talvez você quisesse ver Marina de novo. Ela deve chegar logo." Os olhos de Isabela se iluminaram. Apenas um pouco, mas o suficiente para Roberto perceber. Às 7h30, Marina chegou para o trabalho. Ficou surpresa ao encontrar Roberto e Isabela ainda no escritório. "Vocês ainda estão aqui?" "Isabela queria te ver", Roberto disse. "Espero que não se importe." "Claro que não." Marina sorriu para Isabela. "Terminou a borboleta?" Isabela mostrou o desenho, agora completamente colorido com todas as cores do arco-íris. "Ficou perfeita. Sabe de uma coisa? Acho que esta borboleta está pronta para voar." "Como assim?" Marina pegou delicadamente o papel e o segurou no ar, balançando suavemente como se a borboleta estivesse voando. "Viu? Ela está livre." Isabela sorriu. Não um sorriso completo, mas uma curva pequena e genuína nos lábios. Roberto sentiu algo se mover em seu peito. Era o começo. Pequeno, quase imperceptível, mas real. "Marina", ele disse impulsivamente, "você gostaria de jantar conosco? Conheço um lugar que Isabela adora." Marina hesitou. "Senhor Mendonça, eu preciso trabalhar." "O trabalho pode esperar. Por favor. Isabela gostaria e... eu também." Marina olhou para Isabela, que a observava com expectativa, depois para Roberto. Havia algo em seus olhos. Gratidão, talvez, ou reconhecimento. "Está bem, mas deixe eu avisar meu supervisor." E assim, numa noite de terça-feira comum em Ribeirão Preto, 3 pessoas que mal se conheciam saíram para jantar juntas. Roberto dirigiu até um restaurante familiar que Isabela conhecia. Marina sentou ao lado da menina no banco de trás e durante todo o trajeto, Isabela mostrou a ela outros desenhos de borboletas. Pequenos passos, pensou Roberto, mas passos na direção certa. Ele ainda não sabia que estava prestes a descobrir que algumas promessas, por mais loucas que pareçam, têm o poder de mudar vidas inteiras. O restaurante Cantinho da Família era o tipo de lugar que Roberto normalmente evitaria. Mesas de madeira desgastada, toalhas xadrez, um cardápio plastificado com fotos desbotadas dos pratos. Mas Isabela havia escolhido, e pela primeira vez em meses, ela parecia animada com alguma coisa. "Meu prato favorito é o filé à parmegiana", Isabela explicava para Marina enquanto folheava o cardápio. "Mas o nhoque também é bom. E eles fazem um pudim que é igualzinho ao que minha mãe fazia." Roberto engoliu em seco. Era a segunda vez no dia que Isabela mencionava Laura espontaneamente. "Sua mãe cozinhava bem?" Marina perguntou com naturalidade. "Muito. Ela fazia panquecas em formato de borboleta aos domingos." Isabela sorriu levemente. "Papai tentou fazer uma vez, mas ficou parecendo mais um morcego." Marina riu. Uma risada genuína que fez Isabela rir também. Roberto observava tudo com fascínio crescente. Como Marina conseguia fazer parecer tão fácil. "Eu também não sou muito boa na cozinha", Marina confessou. "Minha avó sempre diz que eu consegui queimar água uma vez."
Isso é possível? Isabela perguntou, curiosa. Tecnicamente não, mas eu consegui fazer a panela ficar preta tentando ferver água para macarrão. Desta vez, Isabela riu alto, uma risada cristalina que Roberto não ouvia há mais de um ano. Ele sentiu os olhos arderem. Durante o jantar, Marina contou histórias engraçadas sobre seus acidentes culinários, sobre sua avó Helena que confundia os nomes das pessoas, mas nunca esquecia uma receita, sobre o gato do vizinho que roubava meias do varal. Isabela pendia em cada palavra, fazendo perguntas, rindo, sendo uma criança normal. Marina, Isabela disse quando chegaram à sobremesa. Você tem filhos? Não, querida, só minha avó. Ela mora com você? Sim, é só nós duas. Marina hesitou por um momento. Ela está doente, então precisa de cuidados especiais. Roberto notou algo na voz de Marina, uma tristeza cuidadosamente controlada. Que tipo de doença? Isabela perguntou com a franqueza das crianças. Ela esquece das coisas. Às vezes não lembra quem eu sou, às vezes não lembra onde está. Mas quando está bem, ela conta as melhores histórias do mundo. Isso é triste, Isabela disse baixinho. Às vezes é. Mas sabem o que descobri? Pessoas que estão doentes ainda podem nos ensinar coisas importantes. Minha avó me ensinou que o amor não depende da memória. Mesmo quando ela não lembra meu nome, ainda sente que me ama. Roberto observava Marina com crescente admiração. Ela havia transformado sua própria dor em uma lição de esperança para Isabela. Você gostaria de conhecer minha avó? Marina perguntou impulsivamente. Ela adoraria conhecer você. Isabela olhou para Roberto. Papai? Se Marina está convidando, seria um prazer. Depois do jantar, Roberto ofereceu carona para Marina. No caminho, ela deu direções para um bairro modesto na zona norte da cidade. As casas eram pequenas, mas bem cuidadas, com jardins simples e varandas, onde as pessoas se sentavam para conversar no fim do dia. É aqui, Marina indicou uma casa térrea pintada de amarelo claro. A casa era pequena, mas aconchegante. Na sala, uma senhora de cabelos brancos estava sentada numa poltrona de crochê, assistindo a um programa de auditório na TV. Vovó, trouxe visita, Marina anunciou suavemente. Helena Miller se virou e seus olhos se iluminaram ao ver Isabela. Que menina linda! Como você se chama, querida? Isabela. Isabela. Que nome bonito! Você sabia que conheci uma rainha chamada Isabela uma vez? Roberto e Marina trocaram olhares. Helena estava tendo um dos seus momentos de confusão. Vovó, Marina disse gentilmente, esta é Isabela, a filha do meu patrão Roberto. Helena olhou para Roberto e sorriu. Muito prazer, jovem. Sua filha é adorável. O prazer é meu, dona Helena. Venha cá, Isabela. Helena estendeu os braços. Vovó tem algo para te mostrar. Para a surpresa de Roberto, Isabela foi até Helena sem hesitar. A idosa abriu uma caixinha de madeira sobre a mesa lateral. Olha só. Helena tirou uma pequena borboleta de vidro azul. Esta borboleta pertenceu à minha mãe. Ela sempre dizia que guardava a sorte da família. Isabela ficou encantada. É igual a do meu desenho. Você desenha borboletas? Que talentosa! Helena segurou a mão de Isabela. Sabe, querida, borboletas são muito especiais. Elas nos ensinam que toda transformação dói um pouco no início, mas vale a pena no final. Roberto sentiu um arrepio. Era exatamente o que Marina havia dito de manhã. Posso segurar? Isabela perguntou. Claro, mas cuidado. É frágil, como todas as coisas preciosas. Isabela segurou a borboleta com todo cuidado, observando como ela refletia a luz. É a coisa mais bonita que já vi. Então é sua, Helena disse simplesmente. Vovó, não. Marina protestou. Isso é uma relíquia de família. Exatamente. E esta menina faz parte da família agora. Roberto ficou sem palavras. Helena mal conhecia Isabela, mas havia reconhecido nela algo especial. Ou talvez fosse a doença falando, mas parecia mais profundo que isso. Muito obrigada, dona Helena.
Isabela sussurrou, abraçando a idosa. De nada, querida. Cuide bem dela. E lembre-se, quando você estiver triste, olhe para a borboleta e pense que coisas bonitas podem surgir dos momentos mais difíceis. No caminho de volta para casa, Isabela não parou de falar sobre Helena, sobre a borboleta, sobre como Marina era a pessoa mais legal do mundo. Roberto dirigia em silêncio, processando tudo o que havia acontecido. Quando chegaram em casa, Isabela correu para mostrar a borboleta para Consuela, a governanta que cuidava da casa há anos. Olha, Consuela, a vovó da Marina me deu. Consuela, uma mexicana robusta de 50 anos, examinou a borboleta com admiração. Que presente especial, Ninha. Muito bonita. Vou colocar ela no meu quarto, do lado da foto da mamãe. Roberto sentiu o coração apertar novamente. Mas desta vez não era só tristeza. Havia algo mais. Esperança, talvez. Depois que Isabela foi dormir, Roberto se serviu de um uísque e saiu para a varanda. A casa ficava numa região nobre de Ribeirão Preto, com jardins extensos e vista para as montanhas. Mas naquela noite, ele só conseguia pensar numa casinha amarela simples onde duas mulheres enfrentavam suas próprias batalhas com dignidade e amor. Seu celular tocou. Era Alfredo Nascimento. Roberto, preciso falar com você sobre essa história toda. Que história? Não se faça de desentendido. A empresa inteira está falando sobre sua proposta. Os investidores estão preocupados. Com o quê? Com sua estabilidade mental, francamente. Prometer casamento para qualquer funcionária que fizer sua filha sorrir? Roberto, isso é loucura! É a coisa mais sensata que fiz em meses. Como pode dizer isso? Você nem conhece essas pessoas. Roberto pensou em Marina, na forma como ela havia olhado para Isabela, no jeito gentil como tratara Helena, apesar de sua própria dor. Talvez seja exatamente esse o ponto, Alfredo. O que você quer dizer? Quero dizer que talvez eu tenha passado tempo demais rodeado de pessoas que me conhecem apenas pelo meu dinheiro. Talvez seja a hora de conhecer alguém que se importa com coisas que realmente importam. Roberto, você não pode estar falando sério sobre se casar com uma faxineira. A palavra saiu da boca de Alfredo com tanto desdém que Roberto sentiu raiva subir a cabeça. Ela não é apenas uma faxineira. É uma pedagoga formada que está trabalhando em limpeza para cuidar da avó doente. É uma pessoa que em poucas horas conseguiu fazer minha filha voltar a sorrir. É alguém que tem mais classe e dignidade que metade dos nossos sócios. Roberto, a conversa acabou, Alfredo. E se você ou qualquer outro sócio tentar interferir nisso, pode procurar outro negócio para investir. Roberto desligou o telefone e voltou a olhar para as montanhas. Pela primeira vez em meses, sabia exatamente o que queria fazer. Na manhã seguinte, Roberto chegou ao escritório determinado a encontrar Marina. Mas descobriu que ela ainda não havia chegado. O turno dela só começava à noite. Durante o dia, ele tentou se concentrar no trabalho, mas sua mente estava dividida. Isabela, que havia insistido em acompanhá-lo novamente, passava o tempo desenhando borboletas e perguntando a cada hora se Marina viria visitá-los. Às 5 da tarde, Roberto tomou uma decisão. Pegou Isabela e desceram até o térreo, onde ficava a central de limpeza. Senhor Mendonça? O supervisor de limpeza, um homem baixo e calvo chamado Severino, ficou surpreso ao vê-lo. Posso ajudá-lo em alguma coisa? Queria falar com Marina Santos. A Marina? Ela só chega às 7, senhor. Eu sei. Queria o endereço dela. Severino hesitou. Senhor, não posso dar informações pessoais dos funcionários. É que quero fazer uma visita. Ela convidou ontem. Ainda hesitante, Severino forneceu o endereço. Roberto agradeceu e saiu com Isabela. Quando chegaram à Casa Amarela, Marina estava regando as plantas do jardim. Ficou surpresa ao vê-los. Roberto, Isabela, o que vocês estão fazendo aqui? Viemos te buscar, Isabela disse, correndo para abraçá-la. Me buscar? Roberto se aproximou, um pouco embaraçado. Pensei que talvez você gostasse de jantar conosco de novo. Sei que você trabalha à noite, mas... Senhor Mendonça,
Marina interrompeu. Você não precisa fazer isso. Fazer o quê? Ser gentil comigo por causa da sua promessa. Eu não estou tentando conquistar nada. Roberto ficou em silêncio por um momento. Marina estava certa. Ele havia prometido casamento para quem fizesse Isabela sorrir. Mas percebeu que suas motivações haviam mudado. Você está certa, ele disse finalmente. Eu fiz uma promessa estúpida ontem, mas não é por isso que estou aqui. Então por quê? Roberto olhou para Isabela, que observava a conversa com interesse. Porque em 2 dias você fez mais pela minha filha do que eu consegui em 1 ano. Porque quando olho para vocês duas juntas, vejo minha filha sendo criança de novo. E porque... Ele hesitou. Porque há muito tempo não me sinto tão em paz quanto me senti ontem à noite. Marina o estudou por um longo momento. Roberto, você não me conhece. Não sabe nada sobre mim. Sei que você se sacrificou para cuidar da sua avó. Sei que tem uma formação que não está usando porque está fazendo o que precisa ser feito. Sei que em poucas horas conseguiu entender minha filha melhor que psicólogos caros em meses de terapia. Isso não é suficiente para... Para quê? Para jantar? Para conversar? Para deixar 2 pessoas solitárias tentar descobrir se podem ser menos solitárias juntas? Marina olhou para Isabela, que havia encontrado Helena no jardim e estava mostrando a ela um novo desenho de borboleta. Minha avó gosta de vocês, ela disse suavemente. E Isabela adora vocês duas. E você? Roberto sentiu o coração acelerar. Eu estou descobrindo que talvez goste mais do que deveria, considerando que nos conhecemos há 2 dias. Marina sorriu, o primeiro sorriso verdadeiro que ele havia visto dela dirigido a ele, não apenas a Isabela. Está bem, mas com uma condição. Qual? Hoje eu cozinho, para vocês 3. Marina, você não precisa... Eu quero. Minha avó tem uma receita de frango que nunca falha, e quero retribuir a gentileza. E assim, pela 2ª noite consecutiva, Roberto se viu em território desconhecido, sentado numa cozinha simples, observando Marina cozinhar enquanto Isabela ajudava Helena a pôr a mesa. A casa cheirava a alho refogado e alecrim, e havia uma música suave tocando no rádio. Posso ajudar? Roberto ofereceu. Pode descascar as batatas, Marina disse, entregando-lhe uma faca. Roberto olhou para o utensílio como se fosse alienígena. Confesso que não sei bem como fazer isso. Marina riu. Sério? Nunca descascou uma batata? Temos uma cozinheira em casa. Consuela faz tudo. Então está na hora de aprender. Marina se posicionou atrás dele, cobrindo suas mãos com as dela para guiá-lo. Assim, devagar. Cuidado para não se cortar. Roberto ficou muito consciente da proximidade dela, do cheiro sutil de seu perfume, da suavidade de suas mãos. Há quanto tempo uma mulher não o tocava com tanta naturalidade? Está vendo? Não é difícil, Marina disse, afastando-se. Mas Roberto teve dificuldade para se concentrar nas batatas depois disso. Durante o jantar, Helena contou histórias da juventude. Algumas verdadeiras, outras claramente produtos de sua imaginação confusa, mas todas encantadoras. Isabela ria de suas histórias sobre cavalos falantes e bailes em castelos, e Roberto se pegou pensando que aquela mesa simples parecia mais um lar que sua mansão havia sido em meses. Vovó era dançarina, Marina explicou quando Helena mencionou pela 3ª vez um tal Príncipe Fernando. Dançou no Teatro Municipal de São Paulo quando era jovem. Era mesmo? Isabela ficou impressionada. Por isso ela confunde às vezes, Marina continuou suavemente. A mente dela mistura memórias reais com sonhos antigos. Todos nós fazemos isso um pouco, Roberto disse. Talvez Dona Helena só faça mais abertamente. Helena sorriu para ele. Você é um rapaz inteligente. Marina fez uma boa escolha. Marina ficou vermelha. Vovó, o Roberto é meu patrão. Não fizemos escolha nenhuma. Ah, mas o coração não liga para hierarquias, Helena disse com um piscar malicioso. Depois do jantar, enquanto Marina levava Helena para tomar os remédios,
Roberto e Isabela lavaram a louça juntos. Papai, Isabela disse enquanto secava um prato. Você gosta da Marina? Roberto parou de esfregar a panela. Por que pergunta? Você fica diferente quando ela está perto, mais feliz. Você acha? Aham. E ela gosta de você também. Como você sabe? Ela sorri diferente quando você fala. E não fica nervosa como fica com outras pessoas. Roberto sorriu. Quando sua filha havia se tornado tão observadora? Você gostaria se eu gostasse dela? Ele perguntou cuidadosamente. Isabela não respondeu imediatamente. Continuou secando o prato pensativa. Eu gostaria se ela ficasse conosco para sempre, ela disse finalmente. Não porque você prometeu, mas porque ela faz a gente se sentir como família de novo. Roberto sentiu algo se apertar em seu peito. E a mamãe? Você sente que seria traição? Isabela olhou para ele com aqueles olhos sérios demais para sua idade. A mamãe sempre dizia que amor não é como dinheiro, que não acaba quando a gente divide. Marina não quer tomar o lugar da mamãe. Ela só quer cuidar da gente. Roberto se ajoelhou e abraçou a filha. Quando você ficou tão sábia? A Marina me ensinou sobre borboletas. Elas não esquecem de onde vieram quando aprendem a voar. Naquela noite, no carro voltando para casa, Isabela adormeceu no banco de trás abraçada com a borboleta de vidro. Roberto dirigia devagar, não querendo acordá-la, e pensava em tudo que havia mudado em apenas 2 dias. Sua filha estava voltando a sorrir. Ele mesmo estava voltando a sentir esperança. E tudo por causa de uma mulher que havia entrado em suas vidas por acaso, ou talvez por destino. Quando chegaram em casa, Roberto carregou Isabela adormecida até o quarto. Enquanto a tucava na cama, ela murmurou sem acordar. Obrigada, Marina. Obrigada por me ensinar a voar de novo. Roberto beijou sua testa e sussurrou. Obrigado a você também, princesa, por me ensinar que ainda posso amar. Ele não sabia que, do outro lado da cidade, Marina estava deitada acordada pensando a mesma coisa. A 3ª semana começou com uma tempestade. Roberto acordou às 5 da manhã com o barulho dos trovões e encontrou Isabela parada na porta do seu quarto, segurando a borboleta de vidro. Papai, não consigo dormir. Vem aqui, princesa. Roberto afastou o cobertor. Isabela se aconchegou ao lado dele, tremendo levemente. A chuva me lembra daquela noite, ela sussurrou. Roberto sentiu o coração se contrair. Isabela raramente mencionava o acidente, mas ele sabia que as tempestades sempre a deixavam ansiosa. Antes ela costumava se esconder debaixo da cama e recusar qualquer consolo. Desta vez, havia procurado companhia. Quer que eu conte uma história? Roberto ofereceu. Pode ser sobre borboletas? Como a Marina conta. Roberto sorriu no escuro. Posso tentar. Era uma vez uma borboleta azul que tinha medo de tempestades. Ele inventou uma história sobre uma borboleta corajosa que ajudava outros animais durante a chuva. E Isabela adormeceu antes do final. Roberto ficou acordado observando-a dormir, pensando em como Marina havia mudado não apenas Isabela, mas também a ele mesmo. Nunca havia contado histórias para a filha antes. Às 7 da manhã, quando a chuva havia diminuído para uma garoa fina, Roberto recebeu uma ligação inesperada. Senhor Mendonça, aqui é Marina. Desculpe ligar tão cedo. Marina? Aconteceu alguma coisa? É minha avó. Ela passou a noite muito confusa e agitada. Acho que a tempestade a deixou nervosa. Não vou conseguir ir trabalhar hoje. Claro, não se preocupe com isso. Precisa de alguma coisa? Um médico? Não, obrigada. Ela já está mais calma. É só que... Quê? Ela ficou perguntando por Isabela a noite toda. Acho que se confundiu e achou que ela era uma neta que nunca teve. Roberto olhou para Isabela, que havia acordado e estava escovando os dentes no banheiro. Marina, que tal se nós fossemos aí? Talvez a presença da Isabela acalme Dona Helena. Roberto, você não precisa... Eu quero, nós queremos. Isabela adora sua avó. 1 hora depois, Roberto e Isabela estavam na porta da Casa Amarela.
Marina abriu com olhos cansados, ainda de pijama. Obrigada por virem, ela disse, visivelmente aliviada. Como ela está? Roberto perguntou. Melhor agora, mas ainda confusa. Ela acha que é 1975 e que está esperando minha mãe voltar da escola. Isabela foi direto para o quarto de Helena, que estava sentada na cama olhando pela janela. Vovó Helena. Isabela se aproximou cuidadosamente. Helena se virou e seu rosto se iluminou. Minha netinha, onde você estava? Fiquei tão preocupada com a tempestade. Marina fez menção de corrigir a confusão, mas Roberto a deteve com um gesto suave. Isabela parecia entender instintivamente que Helena estava vivendo um momento diferente. Estou aqui agora, vovó. A tempestade já passou. Que bom, querida. Vem aqui. Deixa a vovó te abraçar. Isabela se aconchegou nos braços de Helena, que começou a cantarolar uma canção de ninar antiga. Roberto observava de longe, tocado pela cena. Ela é incrível com pessoas idosas. Marina sussurrou ao lado dele. Tem uma intuição natural. Marina, posso perguntar uma coisa? Claro. Por que você nunca exerceu a pedagogia? Você é claramente talentosa com isso. Marina ficou em silêncio por um momento, observando Isabela e Helena. Quando me formei, consegui uma bolsa para fazer especialização na USP. Era meu sonho. Mas na semana que ia começar, minha avó teve o primeiro episódio grave de confusão. Os médicos disseram que ela precisaria de cuidados constantes. E você desistiu da bolsa? Não foi desistir, foi escolher. Helena criou minha mãe sozinha depois que meu avô morreu na guerra. Depois criou a mim quando meus pais morreram. Era minha vez de cuidar dela. Roberto sentiu uma admiração profunda por Marina. Você não se arrepende? Às vezes fico triste pelo que poderia ter sido. Mas olha isso. Ela apontou para Helena e Isabela, que agora estavam folheando um álbum de fotos antigas. Como posso me arrepender de estar aqui para momentos como este? Naquele momento, Roberto teve uma certeza absoluta. Estava se apaixonando por Marina Santos. Não pela jovem bonita que fazia sua filha sorrir, mas pela mulher de caráter que havia sacrificado seus sonhos por amor. Marina, ele disse impulsivamente. Você gostaria de sair comigo? Só nós dois? Marina o olhou surpresa. Como assim? Um encontro. Jantar, cinema, conversa. Como pessoas normais fazem. Roberto, nós não somos pessoas normais. Você é meu patrão, eu sou sua funcionária, e você fez uma promessa pública. Esqueça a promessa. Esqueça o trabalho. Eu quero conhecer você melhor. Marina hesitou, olhando para Isabela. E ela? Consuela pode cuidar dela uma noite. Ou ela pode ficar com Dona Helena, se vocês não se importarem. Eu adoraria que ela ficasse aqui, Helena disse de repente, provando que estava acompanhando a conversa. Faz tanto tempo que não tenho uma netinha para mimar. Isabela olhou expectante para Marina. Você vai sair com o papai? Você gostaria que eu saísse com ele? Sim. Assim vocês podem conversar sobre coisas de adulto sem mim escutando. Roberto riu. Decidido, então. Marina, aceita jantar comigo amanhã? Marina sorriu, mas havia nervosismo em seus olhos. Está bem, mas escolho o lugar. Pode ser onde você quiser. Na noite seguinte, Marina levou Roberto a um pequeno restaurante italiano no centro da cidade. Era íntimo, sem ser pretensioso, com mesas pequenas e velas acesas em garrafas de vinho vazias. Este lugar é especial para você? Roberto perguntou enquanto se sentavam. Foi onde meus pais se conheceram. Helena sempre conta a história. Meu avô era garçom aqui, minha avó era filha do dono. Um romance proibido nos anos 1940. Romance proibido? Ele era italiano pobre, ela era de família tradicional. Mas o amor venceu, como sempre acontece nas melhores histórias. Roberto sorriu. E agora? Agora o quê? Nós somos outro romance proibido? O empresário e a faxineira? Marina ficou séria. Roberto, preciso que você entenda uma coisa.
Eu não estou aqui por causa da sua promessa ou do seu dinheiro. Eu sei. Sabe mesmo? Porque tenho a impressão de que você ainda está tentando me conquistar por gratidão. Roberto a estudou por um longo momento. Você tem razão. No início era gratidão. Mas agora é outra coisa. O quê? Admiração, respeito. E sim, atração. Você é a pessoa mais genuína que conheci em anos. Roberto, você nem me conhece direito. Então me dê a chance de conhecer. E Marina fez exatamente isso. Durante 3 horas eles conversaram sobre tudo: infância, sonhos, medos, decepções. Marina contou sobre crescer órfã, sobre a solidão de cuidar de Helena sozinha, sobre as noites em que chorava de cansaço e frustração. Roberto falou sobre a pressão de herdar uma empresa aos 25 anos, sobre como seu casamento com Laura havia sido mais parceria que paixão no início, sobre o vazio que sentia desde a morte dela. Laura era uma boa pessoa, Roberto disse, e foi uma boa mãe. Mas nosso casamento foi arranjado pelas famílias. Só aprendemos a nos amar depois que Isabela nasceu. Você sente que está traindo a memória dela? Sentia. Mas Isabela me disse uma coisa que mudou minha perspectiva. O quê? Que amor não é como dinheiro, que não acaba quando a gente divide, e que Laura gostaria que fôssemos felizes. Marina ficou em silêncio, mexendo no vinho que mal havia tocado. Marina? No que está pensando? Estou pensando que isso é perigoso. O quê? Você. Esta sensação de que finalmente encontrei alguém que me entende. Ela o olhou nos olhos. Estou pensando que posso estar me apaixonando por você e isso me apavora. Roberto sentiu o coração acelerar. Por que te apavora? Porque somos de mundos diferentes. Porque você vai se cansar de brincar de pobre e voltar para seu mundo real. Porque Isabela precisa de estabilidade, não de mais uma perda. Marina. E por quê? Ela continuou. Não consigo imaginar minha vida sem vocês dois, mas também não consigo imaginar como isso poderia dar certo. Roberto estendeu a mão sobre a mesa e cobriu a dela. Posso te contar um segredo? Qual? Eu também estou apavorado. Faz 2 dias que acordo pensando em você. Que imagino como seria ter você e Helena morando conosco. Que sonho com a possibilidade de termos uma família de verdade. Roberto, deixe-me terminar. Sei que parece loucura. Sei que nos conhecemos há pouco tempo, mas em 2 semanas você mudou minha vida mais que qualquer pessoa em anos. E não é só por Isabela, é por mim também. Marina retirou a mão suavemente. Preciso ir devagar, Roberto. Por todos nós. Eu entendo. Mas posso continuar tentando? Marina sorriu. Um sorriso triste, mas esperançoso. Pode. Mas promete uma coisa? Qualquer coisa. Se um dia você acordar e perceber que isso foi só fantasia, me avisa antes que Isabela se machuque. Ela já perdeu uma mãe. Marina, isso não vai acontecer. Você não pode garantir isso. Roberto ficou quieto porque sabia que ela tinha razão. Não podia garantir nada, mas podia tentar. Quando voltaram para buscar Isabela, encontraram as duas dormindo na sala. Helena na poltrona, Isabela enrolada no sofá com um cobertor. Havia um quebra-cabeças meio montado na mesa de centro e cheiro de bolo no ar. Elas fizeram bolo, Marina sussurrou, tocada. Como Helena conseguiu? Ela tem momentos de lucidez completa. Deve ter sido durante um deles. Roberto carregou Isabela cuidadosamente até o carro e ela acordou só quando estavam chegando em casa. Como foi o encontro? Ela perguntou sonolenta. Foi bom, princesa. Vocês se beijaram? Roberto quase bateu o carro. Isabela! É só curiosidade. A vovó Helena disse que quando 2 pessoas se gostam, elas se beijam. E o que mais a vovó Helena disse? Que você é um bom homem e que a Marina merece ser feliz. Roberto sorriu. Helena, mesmo confusa, parecia enxergar as coisas com uma clareza impressionante. Nos dias seguintes, Roberto e Marina começaram uma dança cuidadosa de aproximação. Ele chegava mais cedo no escritório para conversar com ela antes que o expediente começasse.
Ela aceitava almoçar com ele e Isabela nos fins de semana. Pequenos gestos, pequenos avanços. Mas o mundo exterior estava notando. Roberto, preciso falar com você. Alfredo Nascimento apareceu no escritório numa quinta-feira, acompanhado de outros 2 sócios. O que foi agora? Os investidores estão preocupados com sua imagem pública. Minha imagem pública? Você tem sido visto como uma funcionária da limpeza, em restaurantes, parques, sempre com sua filha. As pessoas estão falando. Roberto sentiu a raiva ferver. E o que exatamente estão falando? Que você perdeu o juízo, que está passando por algum tipo de crise, que sua liderança está comprometida. Minha liderança nunca esteve melhor. Os números provam isso. Roberto, você precisa entender a realidade, disse Marcos Vilela. Marina Santos pode ser uma pessoa adorável, mas ela não tem o perfil para ser esposa de um CEO. Que perfil? Formação adequada, família tradicional, conexões sociais. As esposas dos nossos parceiros não vão aceitar alguém que limpava banheiros na empresa. Roberto se levantou devagar. Saiam, Roberto. Saiam, ele gritou. E deixem bem claro para todos os investidores. Quem não gostar das minhas escolhas pessoais pode procurar outro lugar para colocar o dinheiro. Depois que eles saíram, Roberto ficou sozinho em seu escritório, tentando controlar a raiva. Mas no fundo sabia que eles tinham um ponto. Não sobre Marina ser inadequada, isso era preconceito puro, mas sobre as dificuldades que eles enfrentariam. Seria justo expor Marina a esse tipo de pressão social? Seria justo com Isabela colocá-la no centro de um escândalo? Naquela noite, Roberto chegou em casa mais tarde que o normal. Encontrou Isabela fazendo lição de casa na cozinha com Consuela. Papai, a Marina ligou. Ela não vai poder vir amanhã. Por quê? A vovó Helena teve que ir ao médico, mas ela disse que no sábado a gente pode ir lá fazer cookies. Roberto acenou, mas estava preocupado. Marina havia mencionado que Helena estava piorando gradualmente. No sábado, quando chegaram à Casa Amarela, encontraram Marina visivelmente abatida. Como foi a consulta? Roberto perguntou. Não muito boa. O médico disse que ela está entrando na fase mais avançada da doença. Vai precisar de cuidados mais intensivos. O que isso significa? Que talvez eu precise parar de trabalhar à noite. Helena não pode mais ficar sozinha por longos períodos. Roberto sentiu algo se apertar no peito. Marina, se é questão de dinheiro... Não é questão de dinheiro, Roberto. É questão de responsabilidade. Helena é minha prioridade. Naquele momento, Roberto teve uma ideia. Era arriscada, talvez prematura, mas sentia que era certa. Marina, posso fazer uma proposta? Que tipo de proposta? Venham morar conosco, você e Helena. A casa é grande, tem quartos de sobra, e Consuela pode ajudar com os cuidados de Helena durante o dia. Marina o olhou como se ele tivesse enlouquecido. Roberto, isso é impossível. Por quê? Porque sim, é cedo demais, é complicado demais, É prático, Roberto interrompeu. Helena teria cuidados melhores, você não precisaria se preocupar com dinheiro. Isabela teria vocês duas por perto, e nós poderíamos descobrir se isso que estamos sentindo é real. Marina ficou em silêncio por um longo tempo. Deixe-me pensar, ela disse finalmente. Mas Roberto viu em seus olhos que ela já estava considerando seriamente a proposta. E pela primeira vez em semanas, sentiu que talvez houvesse uma solução para todos os obstáculos que pareciam tão intransponíveis. Ele só não sabia que a maior tempestade ainda estava por vir. A decisão de Marina veio numa manhã de segunda-feira, 3 dias depois da proposta de Roberto. Ela apareceu no escritório dele às 8 horas, antes do expediente começar, com olhos vermelhos de uma noite mal dormida. Roberto, preciso falar com você. Claro. Aconteceu alguma coisa? Helena teve uma crise ontem à noite. Ficou completamente desorientada. Tentou sair de casa de madrugada procurando minha mãe. Um vizinho a trouxe de volta. Marina se sentou pesadamente na cadeira. Não posso mais deixá-la sozinha nem por 1 hora. Roberto se aproximou. Marina, aceito sua proposta.
ela disse rapidamente, antes que perdesse a coragem. Mas com condições. Que condições? Primeiro, isso não é um compromisso romântico. É um arranjo prático para cuidar de Helena e dar estabilidade para Isabela. Segundo, se não funcionar, nós saímos sem drama. Terceiro, Helena não pode saber que estamos experimentando um relacionamento. Para ela, somos apenas amigos que se ajudam. Roberto assentiu, embora soubesse que seria impossível manter as emoções tão organizadas quanto Marina queria. Quando vocês podem se mudar? Helena teve outro episódio esta manhã. Acho que quanto antes melhor. E que tal hoje? Marina o olhou surpresa. Hoje? Posso cancelar meus compromissos, buscar um caminhão de mudança? Não tem muitas coisas, tem? Roberto, você tem certeza? Uma vez que fizermos isso, não há volta. Isabela vai se acostumar. Helena vai se confundir ainda mais se tivermos que sair. Não vamos ter que sair. Roberto disse com uma convicção que surpreendeu a ele mesmo. Naquela tarde, um pequeno caminhão de mudança parou em frente à mansão dos Mendonça. Consuela assistiu com curiosidade discreta enquanto homens carregavam móveis simples, caixas de livros e pertences pessoais. Isabela estava eufórica. Marina, seu quarto é do lado do meu, e a vovó Helena vai ficar no quarto com a varanda que tem vista para o jardim. Helena, que estava tendo um dia de relativa lucidez, observava tudo com um sorriso confuso, mas feliz. Que casa bonita, Marina. Você fez bem em aceitar o emprego aqui. Que emprego, vovó? De governanta, não é? O senhor Roberto parece um patrão muito gentil. Marina e Roberto trocaram olhares. Era mais fácil deixar Helena acreditar em sua própria versão da realidade. Consuela, Roberto chamou a governanta mexicana. Marina e Dona Helena vão morar conosco a partir de hoje. Marina vai ajudar com Isabela e Dona Helena precisa de cuidados especiais. Consuela, que trabalhava para a família há 15 anos, estudou Marina cuidadosamente. Sim, senhor. Vou preparar os quartos. Naquela primeira noite, a casa teve uma dinâmica completamente diferente. Helena jantou com eles, contando histórias, algumas verdadeiras, outras inventadas, que faziam Isabela rir. Marina ajudou Consuela na cozinha e Roberto se surpreendeu ajudando também, algo que nunca havia feito antes. Papai, você está gostando de ter uma família grande? Isabela perguntou na hora de dormir. Estou, princesa. E você? É a melhor coisa do mundo. A vovó Helena me ensinou uma música nova, e a Marina disse que amanhã vai me mostrar como fazer origami. Depois que Isabela dormiu, Roberto encontrou Marina na varanda, observando o jardim iluminado. Como se sente? Ele perguntou. Assustada. Ela respondeu honestamente. Sua casa é maior que meu bairro inteiro. É só uma casa, Marina. Não, não é. É um símbolo de um mundo onde eu não pertenço. Ela se virou para ele. Roberto, preciso que você entenda. Se isso não der certo, não é por falta de sentimento. É porque algumas diferenças são grandes demais. Que diferenças? Você acorda e escolhe entre 5 ternos italianos. Eu tinha 3 uniformes de trabalho. Você decide o futuro de centenas de funcionários. Eu limpava os banheiros deles. Marina, isso não importa. Importa sim. E vai importar ainda mais quando sua vida social descobrir quem eu sou. Como se fosse uma premonição, o telefone de Roberto tocou. Era Sophie, sua secretária social, a mulher que organizava todos os eventos importantes de sua vida. Roberto, querido, precisamos conversar sobre a festa de beneficência da próxima semana. Você vai levar alguém? Roberto olhou para Marina. Ainda não decidi, Sophie. Bem, a filha do Coronel Martins esteve perguntando. Adriana é uma moça adorável, formada em Paris. Seria perfeita para acompanhá-lo. Sophie, preciso desligar. Falamos amanhã. Marina havia ouvido a conversa. Viu? Já começou. Nos dias seguintes, a nova rotina se estabeleceu gradualmente. Marina acordava cedo para ajudar Helena a se vestir e tomar os remédios. Depois, levava Isabela para a escola junto com Roberto. Passava o dia cuidando de Helena,
que tinha momentos de lucidez intercalados com episódios de confusão. Consuela, inicialmente reservada, começou a se afeiçoar a Marina. Essa menina tem bom coração, disse para Roberto. E sabe cuidar de gente. Roberto chegava em casa mais cedo, ansioso para encontrar sua nova família. Jantavam todos juntos, e depois ele e Marina colocavam Isabela para dormir enquanto Consuela cuidava de Helena. Eram momentos de intimidade doméstica que Roberto nunca havia experimentado, nem mesmo com Laura. Com ela, tudo sempre havia sido formal, organizado por empregados. Com Marina, havia uma espontaneidade que o encantava. Você é diferente em casa, Marina comentou uma noite enquanto organizavam os brinquedos de Isabela. Como assim? Mais relaxado, mais humano. Talvez seja porque você me faz sentir que posso ser apenas Roberto, não o CEO Roberto. Marina sorriu. Gosto do Roberto simples, mesmo que ele não saiba descascar batatas direito, especialmente por isso. Era nessas horas que Roberto sentia vontade de beijá-la, mas sempre se continha, lembrando das condições que ela havia estabelecido. A tempestade que Marina havia previsto chegou numa quinta-feira, durante uma reunião de diretoria. Roberto, disse Alfredo Nascimento, os investidores marcaram uma reunião de emergência para amanhã. Emergência? Por quê? Porque souberam que você está morando com a faxineira. Roberto sentiu o sangue gelar. Como souberam? Isso importa? O que importa é que estão questionando sua capacidade de liderança. Acham que você está tendo um colapso nervoso. Isso é ridículo. É? Roberto, você fez uma promessa pública maluca, se envolveu com uma funcionária subordinada e agora está morando com ela. Como isso parece para investidores conservadores? Roberto ficou em silêncio. Sabia que Alfredo tinha razão sobre como as coisas pareciam, mesmo que estivesse errado sobre os motivos. O que eles querem? Querem que você escolha, ou a empresa ou essa mulher. Eles não podem me dar um ultimato assim. Podem sim. Você pode ser o fundador, mas eles controlam 60% das ações. Se votarem juntos, podem destituí-lo. Roberto saiu da reunião com a cabeça fervilhando. Durante 15 anos, havia construído aquela empresa do zero. Era sua vida, sua identidade, seu legado para Isabela. Mas agora estava sendo forçado a escolher entre isso e a felicidade que havia encontrado com Marina. Chegou em casa mais tarde que o normal e encontrou uma cena que fez seu coração se apertar. Marina estava no jardim empurrando Helena numa cadeira de rodas enquanto Isabela corria ao lado, contando sobre seu dia na escola. Era a imagem perfeita de uma família feliz. Papai! Isabela correu para abraçá-lo. A vovó Helena está se lembrando de histórias da época que ela era bailarina. Helena sorriu para ele. Roberto, querido, sua filha é um anjo. Sim, ela é. Durante o jantar, Roberto ficou quieto, observando as 3 gerações de mulheres que haviam se tornado sua família. Helena, com sua sabedoria confusa mas tocante. Marina, com sua força silenciosa e bondade natural. Isabela, florescendo como uma flor que finalmente havia encontrado o solo certo. Como poderia escolher entre isso e a empresa? Depois que Isabela dormiu, Roberto contou tudo para Marina. Ela o ouviu em silêncio, sem interromper. Então, ela disse finalmente, chegou a hora que eu temia. Marina, vou lutar contra isso. Não vou deixar que me forcem a escolher. Roberto, talvez eles tenham razão. Como pode dizer isso? Não sobre mim ser inadequada, ela se apressou a esclarecer. Mas sobre você estar se arriscando demais. Essa empresa é seu legado, é o futuro de Isabela. Isabela não precisa de dinheiro, ela precisa de uma família. Ela pode ter as 2 coisas, apenas não comigo. Roberto a olhou horrorizado. Você está desistindo? Estou sendo realista. Roberto, eu te amo. As palavras saíram como se ela não pudesse mais contê-las. Amo você e Isabela mais do que imaginei ser possível. Mas exatamente por isso não posso destruir sua vida. Marina,
Escute-me. Se você perder a empresa, vai se ressentir comigo. Talvez não agora, mas um dia. E Isabela vai crescer sabendo que o pai sacrificou tudo por elas. Esse peso será demais para ela carregar. Isso não vai acontecer. Você não pode garantir. Marina se levantou. Roberto, preciso de tempo para pensar. Essa situação ficou maior do que eu imaginava. Naquela noite, Roberto não conseguiu dormir. Ficou na varanda olhando as estrelas, tentando encontrar uma solução que salvasse tudo que amava. Na manhã seguinte, chegou ao escritório determinado a enfrentar os investidores. A reunião estava marcada para as 10 horas. Roberto! Sophie o interceptou quando ele chegou. Preciso avisá-lo. Há jornalistas no lobby. Jornalistas? Alguém vazou a história. CEO milionário promete casamento e se envolve com faxineira. Os tabloides estão adorando. Roberto sentiu náusea. Agora não era apenas sua carreira em risco, mas a privacidade de Marina e Isabela também. A reunião com os investidores foi tão brutal quanto esperado. 15 homens de terno escuro sentados ao redor de uma mesa de vidro, todos com expressões sérias. Roberto, disse o líder do grupo, um homem de 60 anos chamado Henrique Valente. Vamos direto ao ponto. Sua vida pessoal está prejudicando a imagem da empresa. Como assim? A imprensa está pintando você como um homem instável que faz promessas loucas. Nossos clientes estão preocupados. Minha vida pessoal não afeta minha capacidade profissional. Afeta sim. Liderança é sobre confiança, Roberto. E você perdeu a nossa. Então, o que vocês propõem? Que você termine esse relacionamento imediatamente e se case com alguém apropriado. Já temos algumas sugestões. Roberto sentiu a raiva explodir. Vocês querem escolher minha esposa? Queremos proteger nossos investimentos. Se você não consegue fazer isso sozinho, faremos por você. E se eu recusar? Então chamaremos uma assembleia extraordinária e votaremos sua destituição. Roberto olhou ao redor da mesa, vendo rostos que conhecia há anos. Homens que haviam confiado nele, que haviam investido em sua visão, mas que agora o viam como um risco. Tenho até quando para decidir? 48 horas. Roberto saiu da reunião com a sensação de que o mundo estava desmoronando. No elevador, encontrou Marina saindo do andar da limpeza. Marina, o que você está fazendo aqui? Vim buscar algumas coisas que esqueci. Ela o estudou. Como foi a reunião? Horrível. Eles me deram 2 dias para escolher. Marina fechou os olhos. Roberto, tomei uma decisão. Que decisão? Helena e eu vamos voltar para casa. Marina, não. É o melhor para todos. Você fica com sua empresa, Isabela fica com estabilidade financeira e nós voltamos para nossa vida simples. E o que sinto por você? O que você sente por mim? Às vezes amor não é suficiente, Roberto. Às vezes precisamos amar o suficiente para deixar ir. Naquela tarde, Roberto chegou em casa e encontrou Marina fazendo as malas. Helena estava confusa, sem entender por que estavam se mudando de novo. Mas eu gosto daqui, Helena dizia. O jardim é bonito e Isabela é minha netinha favorita. Eu sei, vovó, mas precisamos voltar para casa. Isabela apareceu na porta do quarto. Marina, por que você está fazendo as malas? Marina se ajoelhou na altura da menina. Isabela, querida, vovó Helena e eu precisamos voltar para nossa casa. Por quê? Fizemos alguma coisa errada? Não, meu amor. Vocês não fizeram nada errado. É só que... às vezes as coisas mudam. Mas você prometeu que ia ficar conosco? Eu sei, e me desculpe por quebrar a promessa. Roberto observava tudo de longe, sentindo o coração se partir. Isabela começou a chorar, lágrimas silenciosas que eram ainda mais devastadoras que soluços. Você não me ama mais? Isabela perguntou. Oh, querida! Marina a abraçou forte. Eu amo você mais que todas as estrelas do céu. É por isso que preciso ir embora. Isso não faz sentido! Um dia vai fazer. Quando você for mais velha, vai entender. Naquela noite,
Depois que Marina e Helena partiram, a casa ficou estranhamente silenciosa. Isabela se recusou a jantar e se trancou no quarto. Roberto tentou conversar com ela, mas ela não respondia. Às 11 da noite, ele encontrou Isabela na cozinha, segurando a borboleta de vidro. Princesa, o que você está fazendo? Tentando entender por que a Marina foi embora. Roberto se sentou ao lado dela. Às vezes os adultos fazem coisas que parecem não fazer sentido. A mamãe foi embora porque teve que ir, mas a Marina escolheu ir embora. Isabela o olhou com aqueles olhos azuis enormes. Será que eu fiz alguma coisa errada? Não, Isabela. Você não fez nada errado. Os adultos às vezes têm problemas complicados. Problemas que não podem ser resolvidos? Roberto ficou em silêncio. Será que realmente não podiam ser resolvidos? Ou ele estava sendo covarde demais para tentar? Papai, Isabela disse baixinho, você vai lutar para trazer a Marina de volta? Você gostaria que eu lutasse? Sim, porque ela nos faz felizes. E pessoas que nos fazem felizes são difíceis de encontrar. Roberto olhou para a filha, sua menininha sábia que havia aprendido sobre perda cedo demais. E naquele momento, soube exatamente o que tinha que fazer. Sabe de uma coisa, princesa? Você está certa. Vou lutar sim. Como? Roberto sorriu pela primeira vez em dias. Vou mostrar para todo mundo que algumas coisas são mais importantes que dinheiro ou opinião dos outros. Como amor. Como amor. E pela primeira vez desde que Marina havia ido embora, Roberto se sentiu esperançoso. Tinha um plano. Era arriscado, talvez louco, mas era o que seu coração mandava fazer. A guerra não estava perdida. Estava apenas começando. Roberto não dormiu naquela noite. Ficou acordado planejando cada detalhe do que faria nas próximas 48 horas. Às 6 da manhã, ligou para Sophie, sua assistente. Sophie, preciso que você organize uma coletiva de imprensa para amanhã às 3 da tarde. Senhor Mendonça, uma coletiva sobre o quê? Sobre minha vida pessoal. E Sophie, quero que todos os investidores estejam presentes. É obrigatório. Roberto, você tem certeza? Depois de toda essa polêmica? Tenho certeza absoluta. E mais uma coisa, quero que convide Marina Santos também. A moça da limpeza? Ex-moça da limpeza. E Sophie? Trate-a com o mesmo respeito que trataria qualquer outro convidado importante. Depois de desligar, Roberto acordou Isabela mais cedo que o normal. Princesa, não vai à escola hoje. Vamos fazer algo especial. O quê? Vamos visitar Marina e Dona Helena. Os olhos de Isabela se iluminaram pela primeira vez em dias. Sério? Sério. Mas primeiro, preciso da sua ajuda para fazer algo muito importante. Roberto levou Isabela até seu escritório em casa e pegou papel e caneta. Vou escrever uma carta muito importante e quero que você me ajude a escolher as palavras certas. Por 2 horas, pai e filha trabalharam juntos na carta mais importante que Roberto já havia escrito. Não era para os investidores ou para a imprensa, era para Marina. Quando terminaram, foram direto para a Casa Amarela. Roberto bateu na porta com o coração disparado. Marina abriu, surpresa e visivelmente abatida. Tinha olheiras profundas e parecia não ter dormido também. Roberto, Isabela, o que vocês estão fazendo aqui? Trouxemos uma carta, Isabela disse, estendendo o papel dobrado. Marina hesitou antes de aceitar. Isabela, por que não vai ver como a vovó Helena está? Ela sentiu saudades. Quando ficaram sozinhos, Marina leu a carta em silêncio. Roberto observava cada expressão de seu rosto. A carta dizia: Marina, Isabela me ajudou a escrever esta carta porque ela entende melhor que eu o que realmente importa. Você disse que amor às vezes não é suficiente, mas eu discordo. Amor não é suficiente quando tentamos encaixá-lo em moldes que outras pessoas criaram. Mas quando é verdadeiro, ele pode mover montanhas. Amanhã vou abrir mão da empresa se for necessário. Vou contar para o mundo inteiro quem você realmente é e por que escolhi você. Não porque você fez minha filha sorrir, embora tenha feito,
mas porque você me fez lembrar que tipo de homem eu quero ser. Se você não voltar, vou entender. Mas preciso que saiba que você mudou nossas vidas para sempre. Isabela aprendeu que família não é sobre sangue, é sobre escolha. E eu aprendi que sucesso sem amor não é sucesso. É só solidão disfarçada. Te amo. Amo sua força, sua bondade, seu jeito de cuidar das pessoas. Amo como você dança na cozinha quando acha que ninguém está vendo. Amo como você conversa com Helena, como se cada palavra dela fosse preciosa. Amo como você ensinou minha filha a sorrir de novo. Amanhã às 15h haverá uma coletiva de imprensa no auditório da empresa. Estarei lá declarando meus sentimentos por você para o mundo todo. Você pode não estar presente, e vou entender. Mas se estiver, saiba que cada palavra será verdadeira. Com todo o meu amor, Roberto PS. Isabela disse para dizer que ela te ama até a lua e de volta, e que a borboleta de vidro está triste sem você. Quando Marina terminou de ler, tinha lágrimas nos olhos. Roberto, isso é loucura. Você vai destruir tudo o que construiu. Não vou destruir nada. Vou escolher o que realmente construiu valor na minha vida. E se os investidores te tirarem da empresa? Então começarei de novo. Tenho talento, tenho experiência, tenho contatos. O que não tenho é outra Marina Santos. Marina ficou em silêncio por um longo momento. E Isabela, se você perder tudo, Isabela ficará bem. Ela tem o que mais importa, pessoas que a amam. E Roberto parou, olhando diretamente nos olhos dela. Marina, há 2 dias você disse que me amava. Ainda ama? Você sabe que sim. Então confie em mim, confie em nós. Da sala veio a voz de Helena. Marina, querida, quem está aí? É o Roberto, vovó. Que bom. Diga para ele entrar. Tenho uma coisa importante para contar. Roberto entrou na sala e encontrou Helena sentada em sua poltrona, mais lúcida do que havia estado em dias. Roberto, meu rapaz, sente-se aqui. Ele se sentou no sofá ao lado de Isabela, que estava colorindo com Helena. Roberto, vou te contar uma coisa sobre amor verdadeiro. Helena pegou sua mão com aquelas mãos pequenas e frágeis. Meu marido, o avô da Marina, era um homem simples. Trabalhava no porto, tinha as mãos ásperas, falava português misturado com italiano. Vovó. Marina tentou interromper. Deixe-me falar, querida. É importante. Helena continuou. Meu pai queria que eu me casasse com um comerciante rico. Dizia que amor passava, mas dinheiro ficava. Sabe o que eu fiz? O quê? Roberto perguntou genuinamente curioso. Fugi. Numa terça-feira qualquer, peguei 2 malas e fui atrás do homem que amava. Meu pai me deserdou. A sociedade me julgou. Mas sabe de uma coisa? O quê? Tive 50 anos dos mais felizes que uma mulher pode ter. E quando ele morreu, tinha certeza de que havia feito a escolha certa. Helena olhou para Marina. Porque amor verdadeiro, minha netinha, não é sobre ter tudo. É sobre ter a pessoa certa com quem dividir qualquer coisa. Roberto sentiu um arrepio. Era como se Helena, em sua lucidez momentânea, estivesse entregando a chave para resolver tudo. Dona Helena, ele disse suavemente, a senhora acha que devo lutar por Marina? Acho que você deve lutar pelo que acredita. E se acredita no amor de vocês, então lute até o fim. Naquela tarde, Roberto voltou para casa com uma nova determinação. Ligou para seu advogado pessoal. Júlio, preciso que você prepare alguns documentos. Que tipo de documentos? Quero transferir 60% das minhas ações pessoais para um fundo fiduciário em nome de Isabela, com Marina Santos como tutora financeira. Roberto, isso é uma garantia. Se os investidores me tirarem da empresa, Isabela ainda terá sua herança protegida. E Marina terá a segurança financeira que merece. Você tem certeza disso? Nunca tive tanta certeza de nada na vida. Na manhã seguinte, uma sexta-feira, Roberto acordou cedo e vestiu seu melhor terno. Era o dia da batalha final. Chegou ao escritório e encontrou Sophie nervosa. Roberto, a imprensa já está se reunindo.
Os investidores estão furiosos. E... Ela hesitou. E? Marina Santos confirmou presença. Roberto sorriu. Ótimo. Às 2:30 o auditório da empresa estava lotado. Jornalistas, funcionários, investidores, sócios. Roberto observava tudo do seu escritório, ensaiando mentalmente o que diria. Isabela estava ao lado dele, vestida com seu melhor vestido azul e segurando a borboleta de vidro. Papai, você está nervoso? Um pouco, princesa. Lembra do que a vovó Helena disse sobre lutar pelo que acreditamos? Lembro. Então não fique nervoso. Só fale a verdade. Às 3h em ponto, Roberto entrou no auditório com Isabela. O burburinho cessou imediatamente. Ele subiu ao palco, ajustou o microfone e procurou Marina na plateia. Ela estava no fundo, vestida com um vestido simples mas elegante, ao lado de Helena, em uma cadeira de rodas. Seus olhos se encontraram por um momento e Roberto sentiu coragem renovada. Senhoras e senhores, ele começou. Obrigado por virem. Sei que todos estão curiosos sobre minha vida pessoal, então vou esclarecer tudo de uma vez. Um murmúrio percorreu o auditório. 3 semanas atrás, fiz uma promessa. Disse que me casaria com qualquer funcionária que conseguisse fazer minha filha sorrir. Muitos acharam que era uma piada ou um momento de insanidade temporária. Roberto olhou diretamente para os investidores na primeira fila. Não era piada, era desespero. Por 12 meses assisti minha filha definhando em silêncio e eu não conseguia alcançá-la. Como CEO, eu sabia resolver qualquer problema. Como pai, me sentia completamente perdido. Ele pausou, deixando as palavras fazerem efeito. Então apareceu Marina Santos, uma mulher que trabalhava em limpeza à noite para cuidar de sua avó doente. Uma pedagoga formada que havia abandonado a carreira por amor familiar. Em 2 horas, ela conseguiu tocar o coração da minha filha de uma forma que meses de terapia não haviam conseguido. Roberto se virou para Isabela. Isabela, quer dizer para todos como se sentia antes de conhecer Marina? Isabela se aproximou do microfone. Eu me sentia como uma borboleta ainda dentro do casulo. Tudo escuro e assustador. E agora? Agora eu sei que posso voar. Um A coletivo percorreu o auditório. Roberto continuou. Cumpri minha promessa porque Marina não apenas fez minha filha sorrir. Ela me ensinou o que realmente significa ser pai. Me mostrou que sucesso não é sobre quanto dinheiro você tem, mas sobre quantas vidas você toca positivamente. Roberto olhou diretamente para Henrique Valente, o líder dos investidores. Sei que alguns de vocês acham que perdi o juízo. Que me apaixonar por uma funcionária inferior compromete minha liderança. Permitam-me discordar. Ele caminhou até a borda do palco. Marina Santos tem mais inteligência emocional, mais integridade e mais força de caráter que a maioria dos executivos que conheci. Ela sacrificou seus sonhos pessoais para cuidar de uma pessoa doente. Pegou um emprego humilde sem se queixar. Transformou uma criança traumatizada numa menina feliz. E fez tudo isso sem pedir nada em troca. Roberto pausou, deixando o silêncio crescer. Se vocês acham que me envolver com uma pessoa assim compromete meu julgamento, então talvez não me conheçam tão bem quanto pensavam. Marina me tornou um homem melhor, um pai melhor e, sim, um líder melhor. Ele olhou para Marina, que estava com lágrimas nos olhos. Marina Santos, você mudou minha vida, ensinou minha filha a sorrir de novo, me ensinou que família não é sobre sangue, é sobre escolha. Me ensinou que amor verdadeiro é sobre sacrifício, não sobre conveniência. Roberto desceu do palco e caminhou até Marina. Estou aqui, diante de toda essa gente, pedindo para você se casar comigo. Não por causa de uma promessa boba que fiz semanas atrás, mas porque não consigo imaginar um futuro sem você. O auditório estava em silêncio absoluto. Roberto se ajoelhou diante de Marina e tirou uma pequena caixa do bolso. Marina Santos, aceita se casar comigo? Aceita ser mãe da Isabela? Aceita me ajudar a construir uma família baseada em amor, não em convenções sociais?
Marina olhou ao redor, para todos os rostos observando, para os jornalistas com câmeras, para os investidores sérios. Depois olhou para Helena, que estava sorrindo e acenando para ela continuar. Roberto, ela disse alto o suficiente para todos ouvirem. Você é louco. Um riso nervoso percorreu o auditório. É louco de propor casamento numa coletiva de imprensa. É louco de arriscar tudo que construiu. É louco de acreditar que isso pode dar certo. Roberto sentiu o coração afundar. Mas sabe de uma coisa? Marina continuou, sua voz ficando mais forte. Eu também sou louca. Louca o suficiente para acreditar em amor verdadeiro. Louca o suficiente para aceitar ser parte desta família maluca e maravilhosa. Ela estendeu a mão. Sim, Roberto Mendonça. Aceito me casar com você. O auditório explodiu. Jornalistas gritavam perguntas, funcionários aplaudiam, e Isabela correu para abraçar Marina, gritando: Você vai ser minha mamãe, Marina! Roberto colocou o anel no dedo de Marina e a beijou pela primeira vez, ali mesmo, diante de 200 pessoas. Quando se separaram, ambos estavam chorando. E agora? Marina sussurrou. Agora enfrentamos as consequências juntos, Roberto respondeu. Henrique Valente se levantou na primeira fila. O auditório silenciou, esperando o veredicto dos investidores. Roberto, ele disse alto, em 30 anos de negócios nunca vi nada igual a isso. Roberto se preparou para o pior. Você é louco, impulsivo e completamente imprevisível. Henrique pausou. E acabou de provar que tem exatamente o tipo de liderança visionária que esta empresa precisa. Roberto piscou, confuso. Como assim? Um homem que luta pelo que acredita, que coloca princípios acima de lucro, que inspira lealdade através de autenticidade? Esse é o tipo de CEO que os tempos modernos exigem. Henrique olhou para os outros investidores. Senhores, proponho que não apenas mantenhamos Roberto como CEO, mas que aumentemos nosso investimento na empresa. Acabamos de testemunhar o tipo de liderança que vale bilhões. Um aplauso ensurdecedor tomou conta do auditório. Roberto estava atordoado. Havia se preparado para perder tudo e, em vez disso, havia ganhado mais do que imaginava possível. Naquela noite, na mansão que agora era verdadeiramente um lar, 4 pessoas jantaram juntas. Roberto, Marina, Isabela e Helena. A borboleta de vidro estava no centro da mesa, refletindo a luz das velas. Então, disse Helena com um sorriso malicioso, quando é o casamento? Roberto e Marina riram. Logo, vovó, Marina respondeu. Logo. Que bom, Helena disse, porque quero dançar na festa. Ainda lembro alguns passos. Isabela pulou da cadeira e ofereceu o braço para Helena. Quer dançar agora, vovó? Helena aceitou e logo as duas estavam girando pela sala de jantar, rindo. Roberto puxou Marina para dançar também, e os 4 dançaram ao som de uma música que só eles podiam ouvir. Roberto, Marina sussurrou enquanto dançavam. Obrigada. Por quê? Por lutar por nós, por provar que alguns contos de fada podem ser reais. Roberto a girou e a puxou de volta para seus braços. Marina, o conto de fadas está só começando. Do lado de fora, Ribeirão Preto dormia pacificamente. Mas dentro da casa amarela, que agora era apenas uma memória, e da mansão que havia se tornado um lar verdadeiro, 4 corações batiam no mesmo ritmo. O ritmo de uma família que se escolheu, que lutou para ficar junta, e que provou que o amor, quando verdadeiro, pode mesmo mover montanhas. Faltava apenas um capítulo para essa história, o mais doce de todos. 6 meses depois da coletiva de imprensa que mudou suas vidas, Roberto acordou numa manhã de sábado ensolarada com o barulho de risadas vindas do jardim. Ele se levantou e foi até a janela, onde encontrou uma cena que jamais se cansaria de admirar. Marina estava ensinando Isabela a plantar girassóis, enquanto Helena, em sua cadeira de rodas, dirigia a operação com a autoridade de uma general aposentada. Não, querida, mais à esquerda. Helena instruía. Os girassóis precisam de espaço para crescer. Assim, vovó? Isabela perguntava, ajustando cuidadosamente a mudinha.
Perfeito! Você tem mãos de jardineira igual à sua mãe. Roberto sorriu. Nos últimos meses, Helena havia adotado completamente o papel de avó de Isabela, e a menina havia abraçado isso com todo o coração. Eram momentos como esses que confirmavam que eles haviam tomado a decisão certa. Desceu para a cozinha e encontrou Consuela preparando o café da manhã com um sorriso no rosto. Algo que havia se tornado comum desde que a casa se enchera de vida novamente. Buenos dias, senhor Roberto. As senhoras estão no jardim desde cedo. Vejo isso. E como está nossa noiva esta manhã? Nervosa. Consuela riu. Muito nervosa. É normal, sim? Roberto sorriu. Hoje era o dia. Depois de 6 meses de planejamento, preparativos e uma montanha de papelada burocrática, Roberto e Marina finalmente se casariam. Não seria a cerimônia grandiosa que a sociedade esperava de um CEO milionário. Em vez disso, seria uma celebração íntima no jardim da casa, com apenas 30 convidados, família, amigos próximos e funcionários que haviam se tornado família ao longo dos anos. Roberto pegou uma xícara de café e saiu para o jardim. Marina estava ajoelhada na terra, com as mãos sujas e o cabelo escapando do rabo de cavalo. Aos seus olhos, ela nunca havia estado mais linda. Bom dia, futuras senhoras Mendonça, ele disse, fazendo uma reverência exagerada. Isabela correu para abraçá-lo. Papai, olha quantos girassóis plantamos! Quando eles crescerem, vão fazer nossa casa ainda mais bonita. Com certeza, princesa. Roberto beijou o topo de sua cabeça. E como está nossa jardineira-chefe? Marina se levantou, limpando as mãos no avental. Tentando não pensar que em algumas horas vou estar usando um vestido branco na frente de todo mundo. Arrependida? Roberto perguntou com um sorriso brincalhão. Nunca, Marina respondeu se aproximando dele. Mas nervosa? Completamente. Helena rodou sua cadeira até eles. Nervosismo é normal, querida. Eu tremi tanto no meu casamento que derrubei o buquê 3 vezes. 3 vezes? Isabela perguntou fascinada. 3 vezes? Seu avô disse que eu parecia uma folha de outono, mas no momento que disse sim, toda a ansiedade desapareceu. Roberto pegou a mão de Marina, ainda suja de terra. Tem certeza sobre tudo isso? Última chance para fugir. Marina o olhou com aqueles olhos que haviam capturado seu coração meses atrás. Roberto Mendonça, você não se livra de mim tão fácil. As horas seguintes passaram num turbilhão de preparativos. Floristas chegaram para decorar o jardim com arranjos simples, mas elegantes. O quarteto de cordas que Marina havia escolhido fez os últimos ensaios. Consuela supervisionou a montagem do buffet com a precisão de um comandante militar. Por volta do meio-dia, Carla, a assistente de Roberto, chegou para ajudar com os últimos detalhes. Roberto, o juiz chegou. Os convidados começam a chegar em 1 hora e... Ela hesitou. E? Sua ex-sogra ligou. Ela quer vir. Roberto ficou surpreso. Margaret Carter, mãe de Laura, havia cortado relações com ele após descobrir sobre Marina. Não por maldade, mas por não conseguir entender como ele havia substituído sua filha tão rapidamente. O que você disse? Que era decisão sua. Ela está esperando uma ligação. Roberto olhou para Marina, que havia ouvido a conversa. O que você acha? Acho que ela é a avó de Isabela, e que hoje é um dia de perdão e novos começos. Roberto sorriu. Era exatamente por isso que amava Marina. Sua capacidade infinita de ver o melhor nas pessoas. Carla, ligue para Dona Margarete. Diga que será bem-vinda. 1 hora antes da cerimônia, Roberto estava no seu quarto terminando de se arrumar, quando Isabela apareceu na porta. Estava usando um vestido cor-de-rosa claro e carregava uma pequena cesta de pétalas. Papai, posso falar com você? Claro, princesa. O que foi? Isabela se sentou na cama, brincando com as pétalas. Eu estava pensando na mamãe Laura. Roberto sentiu o coração apertar levemente. O que sobre ela? Acho que ela ficaria feliz hoje. Por quê? Porque a Marina nos faz felizes.
e a mamãe sempre quis que fôssemos felizes. Isabela o olhou com seriedade. Papai, é normal amar duas pessoas diferentes? Roberto se ajoelhou na frente da filha. Isabela, o coração humano é como um jardim. Pode crescer amor suficiente para muitas pessoas, cada uma de um jeito especial. Então eu posso amar a mamãe Laura para sempre e ainda amar a mamãe Marina? Pode sim, e as duas ficariam orgulhosas de você por ser capaz de tanto amor. Isabela sorriu e abraçou o pai. Então estou pronta para a cerimônia. Eu também, princesa, eu também. Do outro lado da casa, Marina estava no antigo quarto de hóspedes que havia se tornado seu pequeno santuário. Helena estava sentada numa poltrona, observando Marina colocar o vestido, um modelo simples, mas elegante de renda branca, que ela havia escolhido numa pequena boutique do centro da cidade. Você está linda, minha netinha, Helena disse com os olhos brilhando. Obrigada, vovó. Você acha que estou fazendo a coisa certa? Marina Santos, Helena disse com aquela autoridade que só as avós possuem. Você está se casando com um homem que arriscou tudo por você. Um homem que fez sua neta mais feliz que eu já a vi. Um homem que trata uma velha confusa como se fosse uma rainha. Se isso não é a coisa certa, então eu não entendo mais nada de amor. Marina se ajoelhou ao lado da cadeira de Helena. Vovó, obrigada por me ensinar que vale a pena lutar pelo amor. Não, querida. Obrigada por me mostrar que ainda existem pessoas que acreditam em finais felizes. Bateram na porta. Era Consuela, com lágrimas nos olhos. Senhora Marina, está na hora. O jardim estava transformado. Cadeiras brancas dispostas em semicírculo, um arco simples decorado com flores do campo, pétalas espalhadas pelo chão. Os convidados já estavam sentados, funcionários da empresa que haviam se tornado amigos, vizinhos que haviam acompanhado a história e alguns parentes distantes de Roberto. Na primeira fila, Margaret Carter estava sentada ao lado de Henrique Valente e sua esposa. A aproximação entre eles havia sido hesitante no início, mas ao ver como Marina cuidava de Isabela, Margaret havia gradualmente aberto o coração. Roberto esperava no altar, visivelmente nervoso, mas radiante. Ao seu lado estava Júlio, seu advogado e melhor amigo, que serviria como padrinho. A música começou, uma versão suave de A Thousand Years, tocada pelo quarteto de cordas. As primeiras a caminharem pela passarela improvisada foram Helena, empurrada por Consuela, seguida por Isabela espalhando pétalas com a seriedade de quem executa uma missão importante. Então Marina apareceu. Ela caminhava sozinha, como havia insistido, carregando um buquê simples de girassóis e baby's breath. Mas o que mais chamava a atenção não era o vestido ou as flores. Era seu sorriso. Um sorriso de felicidade pura que iluminava todo o jardim. Roberto sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Quando Marina chegou ao altar, ele estendeu a mão, e ela a aceitou com naturalidade. Você está linda, ele sussurrou. Você também, ela respondeu, fazendo-o rir. O juiz, um homem gentil de 60 anos que havia conhecido Roberto através de trabalhos beneficentes, começou a cerimônia. Caros amigos e família, estamos aqui hoje para celebrar a união de Roberto e Marina. Mas antes de começarmos oficialmente, o noivo gostaria de dizer algumas palavras. Roberto se virou para os convidados, mas seus olhos encontraram primeiro Isabela, que estava na primeira fila ao lado de Helena, ambas sorrindo. Há poucos meses eu estava perdido. Tinha uma empresa próspera, uma casa bonita, todas as coisas que o dinheiro pode comprar. Mas não tinha a única coisa que realmente importa: amor verdadeiro. Ele se virou para Marina. Esta mulher não apenas me devolveu o amor. Ela me ensinou o que ele realmente significa. Me ensinou que família não é sobre perfeição, é sobre aceitação. Me ensinou que sucesso não é sobre o que você conquista, é sobre o que você dá. Roberto pegou as mãos de Marina. Marina, você transformou uma casa em um lar, uma menina triste numa criança feliz, e um homem perdido num homem que sabe exatamente onde pertence. Agora era a vez de Marina. Ela respirou fundo e olhou para Roberto.
Roberto, há 6 meses eu era apenas uma mulher tentando sobreviver, cuidando da minha avó e trabalhando em empregos que pagavam as contas. Você me ofereceu algo que eu pensava que só existia em contos de fadas. Uma família. Ela olhou para Isabela. Isabela, você me ensinou que amor de mãe não tem nada a ver com biologia. Tem a ver com cuidado, proteção e orgulho. Estou orgulhosa de ser sua mamãe Marina. Voltou-se para Helena. Vovó, você me criou para acreditar em amor verdadeiro. Obrigada por me dar coragem para aceitar quando ele apareceu. Finalmente, olhou novamente para Roberto. E você, Roberto Mendonça, me provou que alguns homens valem a pena esperar, que alguns amores valem a pena lutar. Prometo amar você, Isabela e nossa família maluca pelo resto da minha vida. O juiz continuou com a cerimônia tradicional. Quando chegou o momento dos votos, Roberto e Marina haviam escolhido escrever os próprios. Marina, Roberto começou, prometo estar ao seu lado em todas as tempestades, celebrar com você em todas as vitórias e te lembrar todos os dias do quanto você é especial. Prometo ser o pai que Isabela merece e o companheiro que você escolheu. Prometo que nossa casa sempre será um lugar de amor, risadas e segundas chances. Marina limpou uma lágrima antes de começar. Roberto, prometo dividir com você todos os meus sonhos, medos e esperanças. Prometo cuidar da nossa família como do bem mais precioso. Prometo te apoiar em todas as suas decisões e te desafiar quando necessário. Prometo que, não importa o que aconteça, sempre escolheremos o amor. As alianças, por favor, disse o juiz. Isabela se levantou solenemente e trouxe uma pequena almofada com 2 anéis simples de ouro. Roberto e Marina os colocaram um no outro, e Roberto sussurrou, para sempre. Agora, disse o juiz com um sorriso, pela autoridade que me foi conferida pelo Estado de São Paulo, eu os declaro marido e mulher. Roberto, pode beijar a noiva. Roberto puxou Marina para si e a beijou suavemente, enquanto os convidados explodiam em aplausos. Quando se separaram, ambos estavam chorando de felicidade. Isabela correu para abraçá-los. Agora somos uma família de verdade. Sempre fomos, princesa, Roberto disse, abraçando suas 2 meninas. Sempre fomos. A festa continuou até o início da noite. Houve discursos emocionantes, uma comida deliciosa preparada por Consuela e muita dança no jardim iluminado por luzes de fada. O momento mais tocante veio quando Helena, com a ajuda de Isabela, conseguiu ficar de pé para uma dança lenta com Roberto. Obrigado por me dar a Marina, ele sussurrou enquanto dançavam. Obrigado por dar a ela a família que ela sempre mereceu, Helena respondeu. Quando a última música tocou e os últimos convidados partiram, Roberto, Marina, Isabela e Helena se sentaram na varanda, observando as estrelas. E agora? Marina perguntou, apoiando a cabeça no ombro do marido. Agora vivemos felizes para sempre. Isabela respondeu antes que Roberto pudesse falar. É simples assim? Marina riu. Não, disse Roberto beijando o topo de sua cabeça. Vai ter dias difíceis, desafios que não esperamos, momentos que vão testar nosso amor. Então por que vale a pena? Isabela perguntou. Helena, que havia ficado quieta até então, respondeu com a sabedoria de seus 80 anos. Porque quando você encontra pessoas que fazem sua alma se sentir em casa, qualquer tempestade vale a pena enfrentar. Marina olhou ao redor. Para Roberto, cujo amor havia mudado sua vida. Para Isabela, que havia se tornado sua filha do coração. Para Helena, que havia sido sua âncora durante tantos anos. Para a casa que agora era verdadeiramente um lar. Sabe de uma coisa? Ela disse. Acho que a vovó está certa. Naquela noite, muito depois de Helena e Isabela terem ido dormir, Roberto e Marina ficaram na varanda, simplesmente curtindo o silêncio confortável de 2 pessoas que sabiam ter encontrado seu lugar no mundo. Sem arrependimentos? Roberto perguntou. Nenhum, Marina respondeu. E você? Só um. Marina o olhou preocupada. Qual? Roberto sorriu. Que demorei tanto para fazer aquela promessa maluca. Marina riu e se aconchegou mais perto dele. Bem,
algumas coisas valem a pena esperar. E assim, numa noite estrelada em Ribeirão Preto, duas almas que haviam se encontrado através de uma promessa impossível se acomodaram na certeza de que, às vezes, os melhores finais felizes são aqueles que ninguém viu chegando. Do jardim, o perfume dos girassóis que haviam plantado juntos se espalhava no ar noturno, prometendo flores ainda mais bonitas na primavera que estava por vir. A história de Roberto, Marina e Isabela nos lembra que os milagres mais verdadeiros acontecem quando abrimos nossos corações para quem realmente importa. Às vezes, as promessas mais loucas nos levam aos destinos mais perfeitos. Às vezes, o amor verdadeiro está esperando nos lugares onde menos esperamos encontrá-lo. Se esta história tocou seu coração de alguma forma, deixe um comentário contando qual foi o momento que mais te emocionou. Você acredita que existe alguém capaz de mudar sua vida completamente? Você teria coragem de arriscar tudo por amor? E se você acredita no poder das segundas chances e no amor que transforma vidas, se inscreva no canal e ative o sininho, porque temos muitas outras histórias que vão te fazer acreditar que a vida sempre nos reserva finais felizes para quem tem coragem de lutar por eles.